Senhor? Amém? Amém? Tem alguém acordado aí? Quantos vieram adorar nessa noite? Eita, que maravilha, que bom. Você que trouxe Bíblia, abra a sua Bíblia, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículos 10, 11 e 12. Lucas 2, versos 10, 11 e 12. Irmãos, eu não sei como cada um tem saído de casa, direcionado para a casa do Senhor para adorar a Deus. Eu não sei qual o tempo que cada um tem tido, eu não sei da correria diária de cada irmão, mas antes de iniciarmos aqui a leitura, quero te dizer algo importante. Aqui é um lugar de adoração, nós nos alegramos com a oportunidade que Deus nos concede para chegar até aqui em unidade e adorar a Deus. Então, todas as vezes que você for sair para cultuar a Deus na casa do Senhor, se você se lembrar, ore a Deus e peça a Deus: Senhor, não deixe que eu ouça aquilo que é aqui de baixo, aquilo que é da carne, tampa os meus ouvidos para o carnal, deixe os meus ouvidos atentos para o espiritual, tampa os meus olhos para o lado da carne, que eu possa enxergar o espiritual, porque dessa forma você vai chegar aqui e vai adorar a Deus. Porque aquele que fica com os olhos carnais, atento a coisas aqui de baixo, ele acaba enxergando coisas, enxergando erros, falhas, e muitas vezes volta para casa mais vazio do que chegou. Então é por esse motivo que a entrega tem que ser total nesse momento. Quem encontrou Lucas 2, versículo 10, diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Pode tomar assento, glorificando o nome do Senhor. E eu quero fazer a leitura também, os irmãos podem ficar sentados, ouça com atenção. No Evangelho de Mateus, capítulo 2, Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, e versículo número 1, que a Bíblia diz o seguinte. Mateus 2 e versículo 1 diz o seguinte: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Quero voltar lá no Antigo Testamento para fazer a leitura no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 7 e versículo de número 14, que vai dizer o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Segundo estudiosos da palavra, Isaías disse essas palavras aqui, que nós terminamos de ler, cerca de 800 anos antes que essa palavra se cumprisse, ou seja, uma profecia que demorou cerca de 800 anos para se cumprir e veio a se cumprir nos versículos que nós lemos aqui nos evangelhos de Mateus e de Lucas. E o interessante é que nós lemos aqui em 3 passagens aqui os versículos, e para os irmãos que prestaram atenção na leitura, nós podemos notar que nenhuma delas não fala em data. Eu entendo que o mais importante aqui que Deus tenta passar, que Deus passa para nós através da palavra, é que Jesus nasceu. Isso é o mais importante. E é o que nós temos que ter dentro dos nossos corações nos dias de hoje. Não tirando a alegria de pessoas nos dias de hoje que reúnem seus familiares para comemorar o nascimento de Jesus,
todos os dias 25 de dezembro de cada ano. A Bíblia não fala data, porém essa é uma data escolhida, é uma data que nós não podemos deixar de falar da importância dessa data. Por quê? Talvez porque no final do ano muitas pessoas que trabalham recebem ali um 13º, ou seja, financeiramente acabam tendo mais condições do que no restante do ano. E é uma data que normalmente é muito falado também por aí, que tem aquele espírito natalino, que tem aquele espírito ajudador dentro de si. Mas esse coração ajudador, eu creio que nós temos que pedir a Deus para manter ele dentro de nós toda a época do ano. Sabe por quê? Da mesma forma que pessoas ajudam os mais necessitados nessa época do ano, se você sair mais do centro da cidade e for para os bairros mais afastados, o que você vai ver por volta do dia 23, 24 e 25 de dezembro, são pessoas que têm mais condições, levando algo para aquelas pessoas que necessitam. Então, por isso, nós podemos também dizer que nós somos alegres por causa dessa data, porque imagine você, um de nós, no meio dessas pessoas, que às vezes estão até passando fome. Eu não estou dizendo sentindo fome, porque sentir fome até nós mesmos sentimos em algum momento, mas nós temos ali um alimento para matar a nossa fome. Mas tem pessoas que passam fome verdadeiramente e não têm assim uma visão de algo, de o que vai fazer para conseguir ali um alimento. Então é uma época do ano que muitas pessoas são abençoadas. Se você conversar com essas pessoas, você vai ver a alegria no coração, porque estão sendo abençoados com 1, 2, 3 cestas básicas. Pessoas que recebem o 13º, compram um sofá novo e doam o sofá para alguém que precisava de um sofá. Pessoas que ganham geladeira, televisão, porque não tinha na sua casa e não tinha condições de comprar. Então nós podemos entender que essa realmente é uma data importante. Nós nos alegramos olhando para o dicionário, olhando para o significado dessa palavra Natal. Vai dizer que Natal significa nascimento. Então eu creio que dessa forma, olhando por esta visão, todos nós temos o nosso Natal. Um certo dia no mês do ano eu tenho o meu Natal. Dia 1º de agosto é o Natal do pastor Cairo, e assim sucessivamente na vida dos irmãos. Aqui não fala de data, mas nós entendemos que o melhor de tudo é saber que Jesus nasceu. Não somente nasceu, viveu, caminhou, orou, descansou, cresceu, fez muitos milagres. Ele não ficou apenas uma criança, né? Então nós precisamos entender da importância do nascimento, e nós olhando para a palavra, olhando para o que diz na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz, como nós lemos aqui, que Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Diz a palavra poderosa do Senhor, que uma autoridade daquela época, César Augusto, ele baixou um decreto para que todas as pessoas daquela região fizessem ali um recenseamento, para que aquelas pessoas pudessem serem contadas. Era um registro para saber quantas pessoas haviam naquele lugar, no tempo ali de Roma. Então isso era feito, e todas as pessoas tinham, diferente de hoje, as pessoas tinham que se deslocar para Belém da Judéia. Então, por causa disso, saíram José e Maria, né, saíram de Nazaré e foram em direção de Belém, por causa desse registro, para fazer esse registro. E eu imagino que naquela época não tinha transporte como hoje. Nós temos certeza que não tinha um transporte como tem hoje. O transporte talvez era um jumentinho, ou talvez de pé mesmo. E Maria grávida de 9 meses, aí eu imagino, vamos conjecturar aqui, Maria por aquele caminho juntamente com José, direcionando para Belém da Judéia, acho que sentindo dor nas costas, andando devagarinho, pelejando e indo, e às vezes também em cima de um jumentinho. Jumentinho não tem amortecedor, é muito duro, e a viagem era longa, mas assim foi feito, porque assim foi baixado o decreto, e eles foram para aquele lugar. E chegando ali, diz a palavra do Senhor que o menino Jesus nasceu naquele lugar. Mas o mais importante de tudo é entender que Jesus nasceu, e conforme havia dito o profeta lá atrás, muitos anos atrás, e se concretizou aquilo
aquilo ali se cumpriu aquela palavra, o Salvador havia nascido, Jesus. Muitos não sabiam, muitos não entendiam ainda aquele processo, mas era o Filho de Deus que chegava para salvar uma humanidade pecaminosa, era o Filho de Deus que chegava para crescer, para fazer milagre, para morrer, ressuscitar, viver e reinar no nosso meio como nos dias de hoje. Então que nós possamos dar importância a tudo isso, que nós possamos entender verdadeiramente o significado do Natal, como é dito para muitos. Nós sabemos, eu mesmo cresci sem ter essa instrução bíblica, sem ter essa instrução na palavra. Para mim, Natal era Papai Noel, era presente, mas que nós possamos ensinar nos dias de hoje, ter isso nos nossos corações, que é o nascimento daquele que viria para salvar a humanidade, é o nascimento daquele que viria para curar qualquer tipo de enfermidade, é o nascimento daquele que está aqui nesta noite, no nosso meio, realizando grandes coisas e grandes obras. Então Maria, muitos não dão crédito, muitos tiram até a importância dessa grande mulher, mas foi uma guerreira, a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na caminhada de Jesus, nós vamos mais adiante um pouquinho, para os irmãos entenderem, vamos resumir aqui o máximo que nós pudermos, mas havia uma festa da Páscoa em Jerusalém, e eles se direcionavam para lá, e Jesus, ele já tinha 12 anos, eu quero trazer essa mensagem para toda a igreja, mas eu chamo a atenção dos adolescentes para essa mensagem, e eles foram, e se encerrando a festa da Páscoa, eles retornaram para casa, direcionaram para casa. Eu não sei se a mãe de Jesus e o pai de Jesus, um achou que Jesus estava com o outro, e por um descuido ali, eles já estavam no meio do caminho, quando sentiram falta do menino Jesus. E aí procura entre amigos, procura entre parentes, e não encontra Jesus. Aí retornaram. E o interessante é que 3 dias depois encontraram Jesus no templo, no meio dos doutores, aprendendo e ensinando. O que eu quero dizer com isso? Aí eu me lembro do apóstolo Paulo dizendo, não sejais imitadores meus, mas sejais imitadores de Cristo. Então você que é novo ainda, você que tem uma idade menor, você que é um adolescente, um jovem da casa do Senhor, seja um imitador de Cristo, esteja no meio da igreja, no meio do templo, aprendendo e também ensinando, porque Deus pode estar te usando também. Então isso foi um pouco da trajetória de Jesus, a qual nós falamos. Então que nós queremos deixar esta mensagem de Jesus aqui nesta noite, nos lembrando da humildade de Jesus, nos lembrando do grande poder de Jesus Cristo de Nazaré. E diz ainda a palavra poderosa do Senhor, que quando Jesus, voltando um pouquinho atrás, quando Jesus tinha menos de 2 anos, o rei Herodes mandou mandar matar todas as crianças dessa faixa etária de idades naquela época. Quem tinha de 2 anos para baixo seria morto, e realmente mataram muitas crianças. Mas diz a palavra poderosa que apareceu um anjo num sonho a José e falou: tira o menino daqui, tira a mulher daqui, porque Herodes hei de querer matar esta criança. E José de noite pegou a mulher, pegou o menino e fugiram para o Egito, e o anjo havia dito para ele que eles ficassem lá até que novamente ele mandasse que eles retornassem. E no versículo 20 do capítulo número 2 de Mateus, que nós lemos aqui alguns versículos, a Bíblia vai dizer que eles retornaram segundo a voz do anjo mais uma vez havia dito. Então essa foi a trajetória de Jesus desde pequeno. Não foi fácil, desde criança tentaram matar, desde criança tentaram tirar o Salvador, porque já sabiam que grande seria o poder, grande seria a missão de Jesus Cristo de Nazaré aqui neste lugar. Então que nós possamos nos alegrar por tudo que Jesus fez, entendendo que para fazer o que ele fez não foi fácil, ele teve que passar por muitas coisas para que nós chegássemos até aqui no dia de hoje.
Então se alegre em poder estar aqui, porque é Jesus quem tem feito esta obra maravilhosa nas nossas vidas. A pastora Eliana falou aqui anteriormente, tem pessoas hospitalizadas, tem pessoas doentes, tem pessoas mal, mas nós estamos bem e conseguimos chegar até aqui para glorificar o nome dele que vive e reina para sempre. Diz a palavra poderosa que Jesus era filho de pais pobres, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus passou por maus bocados. Quem é? Eu, por exemplo, eu sou filho de pais pobres. Hoje meus pais têm uma situação melhor, mas quando eu era pequeno, a situação não era muito boa. Então eu sei muito bem o que é ser filho de pais pobres. A gente passa fome mesmo em algumas situações, a gente tem fome em algumas situações. Diz a palavra que Jesus Cristo de Nazaré não tinha mesmo nem onde descansar a sua cabeça. Até os passarinhos têm seus ninhos para descansar, mas diz a palavra que Jesus não tinha. O que eu quero dizer com isso? Eu quero trazer para o seu coração aquilo que você já sabe, mas às vezes deixa cair no esquecimento. Se lembre de Jesus todos os dias, se lembre da trajetória de Jesus, se lembre do que ele fez, se lembre do que ele vai fazer e dê glórias e graças a ele, porque só ele tem poder para te manter de pé. A Bíblia diz que ele não tinha lugar, foi colocado em uma manjedoura. Manjedoura, se você for para o dicionário aí e for buscar, aqui a maioria são pessoas simples, humildes, que já foram aí numa roça, ou já moraram em roça. Manjedoura é um coxo onde se coloca nos currais ou nos pastos para colocar sal, ração para animais. Então Jesus, sempre foi, sinônimo, foi humildade, e que nós possamos entender tudo isso para viver conforme a palavra, fazer o que Jesus nos ensina a fazer através da sua palavra. Jesus teve um ministério de 3 anos e meio, e nesse ministério Jesus caminhou, Jesus jejuou, Jesus orou, Jesus descansou, e Jesus delegou poderes aos seus discípulos para não deixar parar, para não paralisar a grande obra que ele havia feito até ali, para que essa obra tivesse continuidade. E nos dias de hoje Jesus fala para mim e para você: dê continuidade nesta obra, dê continuidade nesse trabalho, porque é desta forma que o milagre vai acontecer no vosso meio. E nessa caminhada de Jesus, uma caminhada espinhosa, cansativa, desgastante, dolorosa, cheia de acusações, apontamentos, julgamentos, calúnia, porque Jesus foi chamado de blasfemador, Jesus foi chamado de bebedor. Agora entenda uma coisa: ele não deixou em nenhum momento de fazer a sua missão, ele não parou em nenhum momento por causa de má vontade, por causa de acusação, por causa de pedrada, de perseguição de ninguém. Entenda uma coisa, você que é discípulo do Senhor, entenda uma coisa, você que foi chamado para fazer a obra do Senhor. Jesus delegou poderes a você, então permaneça nessa obra. Não será fácil, será desgastante, mas porém, como foi a caminhada de Jesus, em nome de Jesus, eu creio que a sua caminhada também será repleta de dores, de sofrimento, será repleta de acusações, de perseguições, mas entenda uma coisa: essa caminhada vai ter milagre, essa caminhada vai ter poder, essa caminhada vai ter unção, esta caminhada vai ter glória, esta caminhada será uma caminhada de vitória, esta caminhada vai ter cura, essa caminhada vai ter milagre, igreja do Senhor. Então não pare, não deixe de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E eu, estudando esta palavra, não tem como ficar sem falar isso aqui, porque quando a gente entra numa palavra como essa, a gente busca e vê alguém pregando, vê algo na internet, o Espírito Santo nos dá algo novo, e algo que me chamou a atenção, que segundo estudiosos da palavra, porque os estudiosos eles buscam muito, estudam muito, então eles fazem uma junção desse nome Noel. Nó
em inglês é não, El em hebraico é Deus, ou seja, Noel, não a Deus. Então que nós possamos ficar atentos a essas coisas. Sabe por quê? Porque muita gente está deixando de se lembrar do que Jesus fez, do que Jesus está fazendo, do que Jesus fará, para dar atenção em coisas terrenas, em coisas do mundo, em coisas que não edificam, em coisas que não te levam a nada, em coisas que vão te trazer a derrota. Então fiquemos atentos à palavra. O nosso foco, o nosso centro é a palavra, o nosso foco, o nosso centro é Jesus Cristo de Nazaré, igreja do Senhor. Alguém sem culpa, sem erro, sem falha, sem pecado, passou por tudo que passou por causa de mim, por causa de você. Se você for buscar nos evangelhos, você vai encontrar só nos evangelhos mais de 30 milagres. A Bíblia diz que Jesus transformou água em vinho. A Bíblia diz que Jesus andou sobre as águas. Jesus acalmou a tempestade. A Bíblia diz que Jesus libertou endemoniados. A Bíblia diz que Jesus fez surdo ouvir, fez mudo falar, fez cego enxergar. A Bíblia sagrada do Senhor, se você buscar, você vai ver quantos milagres Jesus fez. Paralítico andar, um paralítico no poço ele fez andar, um paralítico descido pelo telhado, Jesus fez andar. Grandes foram as obras do Senhor, grandes foram o milagre de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou mortos, a filha de Jairo, o filho da viúva, Lázaro de uma maneira extraordinária. Um coração que havia parado há 4 dias de bater, voltou a bater, porque para Deus não há impossível. Esse Deus é poderoso. E deixa eu te dar uma notícia, deixa eu fazer um lembrete a você. Jesus Cristo de Nazaré está aqui neste lugar. A Bíblia diz que eles habitaram numa cidade de Nazaré, para que se cumprisse a palavra dos profetas lá atrás, e se chamará o Nazareno. Então nós vamos entendendo a palavra aos poucos, e que nós possamos, no nome de Jesus, buscar mais e mais conhecimento nesta palavra, porque é ela quem vai nos edificar. Entenda uma coisa, o que Jesus passou não foi pouco. O seu sangue foi derramado naquela cruz. Jesus foi pregado naquela cruz por amor de mim, por amor de você, por amor a todos nós. Jesus passou por tudo o que Ele passou, por causa de mim, por causa de você, igreja do Senhor. Então foque em Jesus. Entenda uma coisa, tem muitas pessoas que vão te ajudar. A Bíblia Sagrada fala de grandes mulheres e homens. Aqui nesta palavra contém histórias extraordinárias, mas Jesus Cristo de Nazaré é o melhor. Jesus Cristo de Nazaré é o maior. Se nós formos para a palavra, desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos entender que ninguém morreu em uma cruz sem pecado, sem erro, sem falha, para salvar uma humanidade pecaminosa, a qual nós estamos inclusos nela. Entenda uma coisa nesta noite, igreja do Senhor. Noé, quando divinamente foi avisado acerca do dilúvio, construiu a arca para a salvação da família. Jesus Cristo é muito melhor. Abraão, obedecendo a Deus, levou o seu único filho para sacrificar. Jesus é melhor. José fugiu da prostituição. Jesus é melhor. A Bíblia diz que Neemias, quando soube da destruição na cidade de Jerusalém, surgiu no coração dele um desejo da reconstrução, e diante de muitas dificuldades, durante um grande tempo, um bom tempo, ele reconstruiu, ergueu os muros. Jesus Cristo de Nazaré é melhor. A Bíblia diz que o salmista se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados, chorou nos pés do Senhor, pediu perdão por todos os seus pecados. Jesus Cristo é melhor. O apóstolo Paulo, escritor de cerca de quase metade do Novo Testamento, não se corrompeu por dinheiro, fazia um esforço grande para mostrar para a humanidade que só Jesus poderia salvá-lo. Jesus é melhor, igreja. Não há outro igual, só Ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Entenda uma coisa, o nascimento foi muito importante, porque para que tudo pudesse acontecer, ele teria que ter nascido, crescido, caminhado,
ensinado, como permanece ensinando até nos dias de hoje, igreja do Senhor. E entenda uma coisa: Jesus é dono do maior poder. Às vezes você está triste por causa de alguma situação, por um sofrimento, por causa de alguma derrota momentânea, uma tristeza, um sentimento ruim que às vezes nós passamos por isso, uma angústia, uma aflição. Mas entenda uma coisa: Jesus permanece no nosso meio, porque a Bíblia Sagrada diz que no terceiro dia Ele ressuscitou, está vivendo, está reinando. Então não deixe nada te abalar. Alguém pode chegar para você e dizer assim: o mundo está muito difícil, o mundo está muito agitado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: no mundo agitado Ele tem poder para te dar descanso. No mundo de tristeza Ele tem poder para te dar alegria. No mundo de desesperança Ele tem poder para fazer brotar a esperança no teu coração. No mundo de falta, no mundo de crise, no mundo de escassez, Jesus Cristo de Nazaré tem poder para te dar todas as coisas. E no mundo de morte Ele pode te dar vida eterna, igreja. Jesus é o melhor. Então se alegre. Só o Senhor é Deus, só Ele morreu na cruz para te salvar. Só Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Sabe por quê? Muitas vezes nós somos derrotados, porque nós confiamos nas nossas próprias forças. Nós confiamos no nosso trabalho. Eu vou trabalhar, vou receber e vou levar mantimento para casa. Se não for Jesus Cristo de Nazaré para permanecer fazendo os milagres que Ele fez lá atrás, milagres da multiplicação que está nos evangelhos, Ele continua multiplicando, porque está aumentando a população, está nascendo muitas pessoas. Você pode olhar aqui na nossa cidade mesmo, como aumentou o tamanho, quantas casas a mais, quantos habitantes a mais tem, mas não tem faltado comida na mesa, na nossa mesa, e nós temos que glorificar, porque Ele permanece multiplicando no nosso meio, porque o poder é dEle. Então não confie em trabalho, não confie nos homens, não confie nas suas próprias forças, porque as suas forças, elas são limitadas. Em algum momento elas podem faltar e você não conseguir dar andamento, dar continuidade nessa caminhada. Então, igreja do Senhor, entenda uma coisa, sem tirar a importância dessa data 25 de dezembro, onde famílias se reúnem, onde pessoas ajudam outras pessoas necessitadas, sem tirar a importância dessa data. Eu quero te dizer uma coisa: nós não sabemos o dia exato, porque a Bíblia não nos mostra isso, mas o mais importante, eu volto a dizer, é que Ele nasceu. O mais importante, eu volto a dizer, é que Ele cresceu. O mais importante, eu volto a dizer, Ele foi pregado numa cruz e Ele morreu. Mas o melhor de tudo é que Ele reviveu, Ele ressuscitou, para a glória de Deus, igreja. Da mesma forma, a Bíblia diz que Ele virá a segunda vez para buscar aqueles que o aguardam para a salvação. A Bíblia não fala em data, também não importa. O importante é nós sabermos e cremos que Ele vem, que Ele virá nos buscar. Aqui nós passamos muita aflição, aqui nós sentimos muita dor, mas lá não vai ter ranger de dente, lá não vai ter sofrimento. Então que nós possamos ficar firme com Jesus, focado no Senhor, igreja. Eu já vou encerrar, está vencendo aqui o meu tempo, mas deixa eu encerrar dizendo algo importante para a sua vida nessa noite, igreja do Senhor. Em seguida nós vamos pedir ao irmão Salmo para colocar ali um louvor, enquanto nós ouvimos e entregamos a Deus as nossas petições, fazemos os nossos agradecimentos em oração. Nós vamos ouvir esse louvor. Então eu encerro dizendo, concluindo, pegando um pouquinho de cada parte que nós tivemos a oportunidade, a liberdade de falar aqui nesta noite, de realizar, né? Vale a pena caminhar com Jesus. Às vezes essa caminhada é difícil, é muito difícil.
mas ela é uma caminhada que vai nos levar à vitória, é uma caminhada que vai nos permitir estar um dia na eternidade gloriosa com o Senhor. Então entenda uma coisa, tudo que nós falamos aqui é muito importante. A palavra de Deus é de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus que nós falamos, resumimos aqui nesta noite é muito importante. A Bíblia diz que a manjedoura está vazia porque Jesus cresceu, a cruz está vazia porque Jesus venceu. A sepultura está vazia porque Jesus ressuscitou, mas o trono de Deus está ocupado porque Jesus ressuscitou, está vivendo e reinando, e é Ele quem vai fazer milagre na tua vida, igreja. Se põe de pé nesta noite.